Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Então lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado com o que acontecera. Vamos orar por nós também. Bendito Deus, instrui o nosso coração, traz a tua paz e o teu conforto espiritual, orienta-nos e dirige-nos para honrar e glorificar o teu nome. Cuida, ó Senhor, de cada um de nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é um domingo especial, um domingo extremamente valioso, porque lembra a ressurreição de Jesus Cristo. Pela manhã festejamos, cantamos, oramos, tivemos uma escola dominical em que as crianças tiveram como tema a ressurreição. Também aqui entre os adultos estudamos sobre a ressurreição. E poderíamos passar muitos domingos, muitos meses, estudando sobre a palavra de Deus, em especial a ressurreição. Porque a ressurreição é o que nos distingue de muitas outras religiões, de muitas outras pessoas que vivem um cristianismo, mas como se Cristo estivesse morto. Não faz sentido eles orarem, não faz sentido eles testemunharem, não faz sentido para eles viverem o Evangelho como deve ser vivido. Nós precisamos sim relembrar o que isso significa. Eu sei que os filmes ajudam, que a Paixão de Cristo, como é encenada lá há décadas em Pernambuco, num lugar chamado Nova Jerusalém, já instruiu muitas pessoas. Pessoas vêm de fora, de outros países, de outros estados, regiões, a fim de assistir e passar aquele final de semana lá, ouvindo, ou no filme de Mel Gibson, ou no filme mais antigo, em que a gente começa a relembrar o que é que Deus fez e como Deus agiu de forma tão maravilhosa nesse período. Meus queridos irmãos, mas embora a ressurreição seja um fato histórico incontestável, crido por fé, que outras pessoas não acreditam, mas é incontestável para nós que somos cristãos. Há muita gente que ainda não conhece o que a ressurreição de Jesus trouxe para a nossa vida. Imagine se você pudesse enumerar, não 3, nem 4, mas 7 benefícios da ressurreição de Jesus para a sua vida e para a vida de todos aqueles que creem em Jesus. O texto sagrado fala que as mulheres foram na madrugada, com seus ungüentos, com tudo que elas tinham preparado para ungir o corpo de Jesus. E não é à toa que o próprio Jesus,
ele disse que aquela mulher que ungiu os seus pés e ungiu o seu corpo, disse como fazendo para a preparação, porque ele não seria ungido. Meus irmãos, há tanto que aprender, há tanto que perceber. Fatos históricos, detalhes, os homens que primeiro viram que Jesus foi ressuscitado foram os soldados. Que tamanha foi a convicção deles que precisaram ser pagos, precisaram ser subornados para que não dissessem a verdade. Ninguém é subornado para sustentar uma coisa que ele não vê. Olha, não, eu não vi, eu não tenho nada a ver. Mas eles foram subornados porque eles de fato viram. De fato, eles tinham conhecimento de que Jesus havia ressuscitado. E tudo isso vai mostrando nos filmes. Mas, irmãos, uma coisa é a história. E a outra é quando você pergunta, o que isso tem a ver comigo? O que isso muda na minha vida? O que isso traz para o meu coração? Eu queria começar com esse texto, lembrando do que Cristo faz por nós e que a ressurreição significa para os crentes. A redenção do corpo e a entrada na perfeita vida de comunhão com Deus na plena bem-aventurança da imortalidade, como mencionou Luiz Berkoff. Mas, primeiro, lembremos de Atos, capítulo 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. A primeira certeza que nós temos e o primeiro benefício que nós podemos enumerar, dentre tantos benefícios, é que o Filho de Deus foi ressuscitado por Deus para que eu tenha a felicidade de ressuscitar. Seja bom ou ruim, tenha feito coisas boas ou más, todos ressuscitarão. Todos ressuscitarão. E isso traz um peso de grande responsabilidade para o nosso coração. Porque quando formos todos ressuscitados, o que falaremos diante do Senhor? O que diremos diante dele? Atos capítulo 24, versículo 15, traz esta verdade para se harmonizar com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. É responsabilidade? É. Porque às vezes a gente pensa que nós podemos viver a vida do jeito que quiser, da forma que quiser, e que não precisaremos prestar contas, basta morrer e ir para o céu. Não. O crente também, pelo texto de 2 Coríntios 5,10 e de Atos 24, ele vai trazer a lembrança das nossas responsabilidades cristãs, de prestarmos conta de tudo aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos. Importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso não é doutrina de salvação. Não é dizer eu fiz o bem, fiz o mal e aí eu vou para o céu porque eu fiz o bem. Não. Esse é o mesmo apóstolo que diz que alguns que levam a vida tão relaxada, vou dizer, no nosso cristianismo, levam a vida tão relaxada no seu cristianismo, que vão ser salvos como pelo fogo. Porque uns farão obras como de madeira, de feno e de palha, e receberão galardões conforme o teste do fogo. Outros, porém, farão obras como de ouro, pedras preciosas, prata, que pelo fogo é mais purificada. É um benefício? Sim, é um benefício.
porque as nossas obras são como trapos de imundície. Mas quando ela passar pelo crivo do Senhor, quando ela passar pelo olhar de Deus, pelo fogo santo do nosso Salvador, elas serão mais purificadas, serão transformadas. Mas isso acontece por causa da ressurreição. Se não houvesse ressurreição, morreríamos. Tudo que fizemos poderia ficar para a história, mas tenha certeza, assim como nós conhecemos muito pouco da história da nossa própria família, ou do nosso estado, ou da nossa cidade, ou do nosso país, ou conhecemos a história segundo nos contam, a nossa história também vai desaparecer no tempo. E nós nem sequer vamos ser lembrados. Vamos passar como fumaça, como neblina, diz o salmista. A segunda bênção é que isso não vai acontecer por acaso. A segunda bem-aventurança é que não vai ser numa situação de, não, pode ser que sim, pode ser que não, não importa. Tem data marcada para isso. Tem momento certo. Não é o Cronos, é o Kairos. É o tempo oportuno de Deus. João capítulo 6, versículo 39 e 40 registra o seguinte: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que vamos ressuscitar? Vamos. Mas que não vai ser uma ressurreição a qualquer momento. A bem-aventurança é que Deus está controlando todos esses detalhes. A bem-aventurança é que Deus sabe o dia, o modo e a ocasião, nem o Filho, somente o Pai, o último dia em que nós vamos comparecer diante do Senhor e prestar contas das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da utilização dos nossos dons. Nós vamos mudar, nós vamos ser transformados. Jesus virá nos buscar e Jesus tem esse dia marcado para a ressurreição. Guarde isso no coração. A sua ressurreição tem dia, hora, mas tem momento, tem kairos de Deus, na plenitude do tempo. Assim como Jesus encarnou, na plenitude do tempo, no momento certo, Jesus virá. E nós, que por acaso já estejamos mortos, ressuscitaremos. E não há maior bem-aventurança do que esta. É tanto que o salmista diz: não deixou o meu corpo na morte, não deixou o meu corpo apodrecer. É certo que ele estava falando do Senhor Jesus, mas ele também fará isso conosco. Em terceiro lugar, vamos voltar com o corpo transformado. Eu sei que você se acha lindo, bonito, maravilhoso, né? Como quem diz num espelho, na história da Bela Adormecida: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo ou bela do que eu? E o espelho vai dizendo que sim, até o dia em que você acorda de mau humor e diz: eu não estou bem, preciso fazer uma plástica, preciso mudar. E aí você começa a ver defeitos no seu próprio corpo. E de fato, o nosso corpo é cheio de marcas. O apóstolo Paulo falava que tinha os estigmas, tinha as marcas de Cristo, tinha os sofrimentos. Nós também temos as nossas coisas que poderíamos dizer, bem que eu queria mudar isso na minha vida, no meu corpo. Mas olha, o que Paulo está falando não é preocupado com a beleza do corpo. O que Paulo está dizendo é que os nossos corpos serão transformados. O homem não está circulando ao redor da lua, e quando eles voltarem, eles vão precisar passar um tempo em uma readaptação pela falta de gravidade.
Pelo menos é assim que era. Não sei se as coisas mudaram tanto e nem precisa de reabilitação. Mas quando nós estivermos no céu, nós não estaremos nesse contexto de vírus, de doenças, nós não estaremos num contexto de pressão gravitacional, de climas extremos. Nós teremos uma outra vida. E o nosso corpo, sim, será transformado para uma nova realidade. Qual é a realidade? A realidade do céu, a realidade de uma vida nova, uma realidade onde não há choro, não há dor, não há pranto, não há angústia, uma realidade onde não há sofrimento. Tudo isso muda. Teremos novos corpos, corpos transformados, modificados. Veja 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 55. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Isso só é possível mediante a bem-aventurança ou a bem-aventurada ressurreição de Jesus. Esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a tua palavra que está escrito. Qual é a palavra que está escrita que vai se cumprir? Preste atenção. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso é possível por causa da ressurreição. Talvez você possa ter lembrado muito de a morte da morte na morte de Cristo, sermão antigo de séculos passados, já foi traduzido e retraduzido, mas aqui ele está falando de ressurreição. Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte não tem poder, a morte é derrotada, o corpo é transformado, a vitória chega, e é isso que Paulo está dizendo. Somos bem-aventurados, porque o nosso corpo não será mais mortal, o nosso corpo não será mais corruptível, o nosso corpo não será vivido debaixo de um ambiente de morte. Morte, onde está a tua vitória? Não há. A vitória está em Cristo Jesus. Em quarto lugar, quarta bem-aventurança, minha alma retornará ao corpo. A minha alma retornará ao corpo. Aconteceu isso no tempo do profeta, quando o profeta orou pela criança e a criança simplesmente ressuscitou. E o texto sagrado disse: e a sua alma retornou. Também nos dias de Jesus, quando ele disse para a menina, Talita cumi, e a alma dela retornou. O que a palavra de Deus está dizendo é que a nossa alma não está dormindo, a nossa alma não está dopada, a nossa alma não está isenta de alegria ou de dor. A nossa alma, como crente, ela está na presença de Deus. Quando morremos,
o cristão vai para a presença de Deus. Por isso que Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque a palavra do Senhor é quem traz paz, é quem traz conforto espiritual. Por isso, irmãos, vamos abrir o nosso coração para perceber essa realidade. A dor para quem morre sem Cristo, a partir do momento em que morre, mas a felicidade e a conforto espiritual para quem morre com Cristo. Com Cristo. A palavra de Deus também diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 a 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a bem-aventurança de que minha alma retornará ao meu corpo, corpo incorruptível, corpo transformado, corpo trabalhado e preparado para uma nova realidade, Também diz o texto em Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A gente sabe que o sangue de Jesus nos lava. Nós sabemos que o sangue de Jesus, ele nos perdoa, nos purifica. Mas se Jesus morre e não ressuscita, não há justificação. Se podemos enumerar a bem-aventurança, essa quinta bem-aventurança é a certeza de que pela ressurreição de Jesus é que nós somos justificados. Nós somos justificados pela bem-aventurança ou bem-aventurada ressurreição de Jesus. Faça esse exercício. Chegue em casa, escreva, transcreva quais são as 7 bem-aventuranças que Jesus proporciona. Quem sabe você também descobre uma 8ª, uma 9ª, 10ª ou inúmeras bem-aventuranças pelo fato de encontrar Jesus como seu Salvador, como ressurreto para a sua vida. Talvez você encontre 10, 15 bem-aventuranças em consequência à ressurreição de Jesus. Essa quinta, ela lembra, somos justificados por causa da ressurreição. E também, em 6º lugar, por causa da ressurreição de Jesus, nós somos honrados no dia da ressurreição de todos os corpos. Por causa da ressurreição dele. A ressurreição dele é que traz esse dia de honra para nós. Dia de honra em que Mateus 25, 34 afirma que Jesus dirá: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação da terra. Ser chamado de bendito, ser chamado para entrar na posse da terra, não de uma terra de cardos e abrolhos, espinhos, doença, morte, mas uma terra para a vida eterna. Uma terra que mana leite e mel, de fato. Uma terra onde não há dor, não há choro, não há pranto, não há pecado, não há ódio, não há dissensão, não há briga, não há disputas. Tudo isso por conta de Deus, por conta da sua ressurreição. Romanos 8, versículo 11,
também afirma: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. A presença do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela é possível porque Jesus ressuscitou, porque Ele fez uma promessa, porque Ele é o Cristo. E Ele é o Cristo e mostra o poder da ressurreição, mostra a graça dEle sobre todas as dificuldades e sobre todas as lutas. Corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Ele também nos vivificará, também nos ressuscitará, porque recebemos o Espírito Santo. E não de outra forma. Tem mais alguma bênção? Tem mais alguma bem-aventurança da morte de Jesus? Tem. Veja também 1 Coríntios 15, 32 a 34, ou também lá mais adiante, a verdade sobre Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Já não basta sermos chamados de discípulos, já não é suficiente agora sermos chamados de amados pelo Pai, de queridos pelo Todo-Poderoso. Ele diz: nós seremos transformados e nós teremos, em lugar desse corpo de humilhação, o corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. O estado de Cristo de humilhação o limitou à dor, o limitou ao sofrimento, a lágrimas, a choro, mas o corpo glorioso do Senhor entrou no cenáculo sem abrir portas. O corpo do Senhor comeu para provar que era ressuscitado e que era perfeito o seu corpo, que não era um corpo de aparência, mas que era um corpo real, um corpo verdadeiro, um corpo transformado, um corpo que subiu aos céus. E o nosso corpo será semelhante ao corpo do Cristo glorificado. Isso não é pouco, irmão. Isso não é pequeno. Isso não é algo que a gente diga, tá, mas isso é normal. Não é normal. Isso é uma bênção que Ele está dando mediante a ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. Não basta sermos chamados de cristãos, teremos corpos semelhantes ao de Jesus. Isso é honra, é honra. Terei um corpo semelhante ao meu Salvador. Meus queridos, o que a gente pode concluir? Não há outra conclusão melhor do que a conclusão que o próprio apóstolo Paulo traz para o nosso coração. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Portanto, já que Cristo ressuscitou, já que teremos corpos transformados, já que teremos mudança na nossa vida, já que viveremos e experimentaremos coisas tão extraordinárias, portanto, vamos fazer algumas coisas. Portanto, vamos ter novas atitudes.
e novas ações. Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo nos trouxe bem-aventuranças. Vocês já ouviram as 7 palavras da cruz? Estas foram 7 bem-aventuranças da ressurreição de Jesus. Mas a gente pode dizer que temos 7 ações, 7 atitudes, porque Cristo ressuscitou. Primeira atitude, como aplicação para a nossa vida: busque as coisas do alto, onde Cristo vive. Cristo não ressuscitou? Você não crê nisso? Busque as coisas do alto, onde Cristo vive. Segunda ação, segunda atitude: pense nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Terceira, espere com alegria o retorno de Jesus, o Salvador, vindo também do alto. Espere todos os dias, espere em todos os instantes, espere em todos os momentos. Quarto, faça morrer a sua natureza terrena. Por quê? Porque Cristo ressuscitou e lhe promete ressurreição. Quinto, seja testemunha corajosa, nunca subornável e nunca que vá subornar outros. Seja como Maria, seja como Maria Madalena, seja como Joana, seja como as mulheres que testemunharam e saíram propagando que Jesus era o Salvador. Seja testemunha assim, firme, forte. Sexto, conhecer mais que 7 bem-aventuranças da ressurreição do Messias. Eu sei disso, eu sei isso, eu sei. Coloque uma 8ª bem-aventurança. Coloque um 10º motivo de alegria, porque Jesus ressuscitou. 7º, proclame a ressurreição. Só um crente, só um verdadeiro discípulo de Cristo, que ouve o Evangelho, que participa da mesa do Senhor, que vive o tempo de alegria e de paz com o Senhor Jesus, só uma pessoa assim pode, de fato, pregar a respeito da ressurreição de Jesus. Você acha que as pessoas creem ou que precisam ouvir a respeito da ressurreição de Jesus? Eu acho que tem muita gente precisando ouvir a respeito da ressurreição. Muitos creem que Jesus morreu. Afinal de contas, para estas pessoas que são tão terrenas, tão humanas, quem é que não morre? Para essas pessoas que olham apenas para um Cristo histórico, quem é que vai negar que ele morreu sacrificialmente, amorosamente, em favor de outros? Mas só um cristão que tem fé em Jesus Cristo como seu Salvador vai, de fato, defender a ressurreição de Jesus. Porque só Jesus ressuscitou. Só Jesus viveu, nasceu, encarnou, vamos dizer assim, encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e não morreu de novo como Lázaro, não morreu de novo como a filha de Jairo, não morreu de novo como a viúva, a mulher lá dos dias do profeta Elias, não morreu novamente como tantas outras pessoas que ressuscitaram no dia da morte de Jesus e que ficaram nos seus túmulos até o momento que Jesus ressuscita e sai. E aí eles saem também dali. Meus irmãos, só nós temos a fé na ressurreição. E esse tema não pode ser esquecido ou abandonado. Precisa ser pregado, precisa ser anunciado e precisa ser vivido. E Jesus assim será glorificado. Meus irmãos, vamos cantar um hino. E cantando esse hino morto e ressuscitado, morto e ressurreto, vamos nos preparar para a mesa do Senhor. Para a mesa do Senhor.